Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa última palestra do Congresso USP de Controladoria. A gente vai ter o prazer agora de ter uma palestra do Concepaz, tá? Antes de chamar para a mesa os membros da discussão, eu gostaria de passar só alguns recadinhos. O primeiro deles é que quem deixou as bolsas ou as malas lá na recepção, eu peço que retirem até as 5 horas, porque às 5 horas a gente vai fechar a recepção, tá? Então, por favor, retirem antes desse horário. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Concepaz, Grupo Gen Atlas, CFC, Deloitte, PwC e FedEsclub. E o Congresso também conta com apoio de CIMA, CAF, CIPECAF e a Universidade de São Paulo. Tá? Então, eu gostaria de chamar para a mesa de discussão hoje, desde já agradeço a todos os componentes dessa mesa, em nome do Congresso, agradeço pela aceitação do convite de estar aqui e gerando as discussões tão relevantes na nossa área. Então, eu gostaria de primeiro convidar para a mesa o senhor secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Marcelo Altoé, que é doutor e mestre em Direito e professor de Direito Tributário da FDV, também é auditor do Estado da Secretaria de Controle e Transparência, SECONT, onde exerceu o cargo de subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial. Muito obrigada pela presença. Também convido para compor a mesa o senhor secretário do Estado de Fazenda de Tocantins, Júlio Secundino Santos, que é advogado, graduado em Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos, 2008, especialista em Direito de Integridade pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, 2014, doutor em Direito pela UNICEF, 2019, membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de Minas Gerais, pesquisador do Centro Universitário de Brasília, ex-diretor-geral do Instituto de Contas do Tribunal de Contas de Tocantins, ex-assessor especial do Gabinete do Procurador-Geral de Contas, membros do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas do Terceiro Setor, NEPAT, da UCB, do Distrito Federal, Políticas Públicas e Positivismo, Moralismo e Justiça Política da Unicel. Muito obrigada pela presença. O nosso terceiro convidado do dia de hoje é o senhor secretário de Estado adjunto da Fazenda de Minas Gerais, senhor Luiz Cláudio Gomes. Luiz Cláudio Gomes é o secretário do Estado adjunto da Fazenda de Minas Gerais desde 2019, também é auditor federal de Finanças e Controle, já foi diretor de Administração e Finanças do Rio Previdência, Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, entre outubro de 2010 e agosto de 2016. Também já foi subsecretário-geral de Fazenda e Planejamento na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, entre agosto de 2016 e fevereiro de 2018, e também foi secretário-geral de Fazenda e Planejamento na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2018. Muito bem-vindo ao nosso congresso. Para participar também dessa mesa, eu gostaria de convidar a professora Célia Maria Silva Carvalho, que é doutora do mestrado em Direito da FGV São Paulo, presidente do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais, GEFIN, presidente do Fórum Ibero-Americano de Coordenação Orçamentária Fiscal Intergovernamental, vice-presidente e cofundadora da AFIO, Associação Ibero-Americana de Financiação Local, com sede em Oviedo, na Espanha. Também é assessora especial e parlamentar da CEF de Minas Gerais, pesquisadora do Grupo de Pesquisas Contigov da FEA USP. Muito bem-vinda e obrigada pela participação. E, por fim, gostaria também de convidar a professora Patrícia Siqueira Varela, que é professora do Departamento de Contabilidade Atuária aqui da FEA USP, coordenadora do Grupo de Pesquisas da Contigov, vinculada à FEA USP, membro do IPSAS Board e membro do Comitê Permanente das NBC-TSP do CFC, além de ser representante suplente do CFC junto à CTConf, das STN. Então, muito obrigada, professora Patrícia, e um ótimo evento a todos. Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos.
Antes de passar a palavra para os secretários, eu gostaria de agradecer a Concefaz e, em particular, os secretários que estão hoje aqui presentes, também a professora Célia, e dizer que é uma grande satisfação podermos dialogar com aqueles, né, que nós reconhecemos como usuários da informação contábil, porque a nossa grande missão, seja na academia, seja como normatizadores, é gerar informações que possam ser úteis para o processo de tomada de decisão. Cada secretário terá em torno de 15 minutos para fazer a sua apresentação, e em seguida nós abriremos para perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat, e também aqui, presencialmente, é só levantar a mão que o microfone chegará até vocês. Já iniciando, então, eu convido o secretário Marcelo para fazer a sua apresentação. Bom, olha lá, em pé, força do costume. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, saudar a querida Célia, a professora Patrícia, aos meus amigos aí de batalha, o Luiz e o Júlio, uma saudação aqui aos presentes, aqueles que nos acompanham de forma online. Até fiz uma colinha aqui do meu horário, porque se dependesse de mim, eu ficaria o dia inteiro falando sobre esse tema, né? Mas o tema não permite, então, trazer aqui mais algumas reflexões. O tema que eu queria discutir um pouquinho com vocês é sobre o controle de legalidade dos planejamentos tributários e sustentabilidade fiscal dos estados. Na verdade, acho que o título mais adequado, mas ficaria maior do que já está, seria controle de legalidade dos planejamentos tributários como ferramenta de sustentabilidade fiscal dos estados. Pode ser. Basicamente, qual a discussão que eu queria debater? Existe um debate que não é um debate só em âmbito nacional, é um debate em âmbito mundial dos limites aos planejamentos tributários realizados, né? Isso tem sido discutido no Brasil. Recentemente, o STF também debateu isso através da ADI 2446, mas é um debate que, no âmbito internacional, tem tido muito mais repercussão. Não à toa que a OCDE, através do projeto dos BEPS, que são 10 medidas que estão sendo discutidas no âmbito da OCDE. Então, se a partir do momento em que é inegável que existe, né, um direito fundamental dos contribuintes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, de poder proceder a planejamentos tributários com o objetivo legítimo de promover uma redução de carga tributária, o que a gente acaba discutindo pouco é quais são esses limites desses planejamentos tributários, né? Isso diz muito por conta, né, dessa era de direitos, né, que foi trazida da Constituição de 88 para cá, mas agora também é o momento da gente também discutir um pouco o equilíbrio desses direitos fundamentais com também deveres fundamentais. Então, especificamente aqui, a nossa discussão gira em torno disso, né? Se existe esse dever fundamental de pagar tributo, quais são os efeitos disso e quais são os limites que esse reconhecimento desse dever fundamental impõe aos planejamentos tributários que também se fazem com natureza constitucional de um direito constitucional dos contribuintes. Pode passar. Para a gente poder fazer esse debate de forma mais madura, a gente tem que entender qual é o papel desse dever fundamental de pagar tributo, né? Porque quando a gente fala de dever fundamental de pagar tributo, né, em especial no âmbito privado, é um termo bastante, diremos, pouco simpático, né, sob os olhares da iniciativa privada. Mas nós que estamos, né, do lado de cá do balcão, né, secretários da Fazenda, é um tema que a gente tem sempre que levar muito em consideração. E quando a gente fala de dever fundamental de pagar tributo, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer que esse dever fundamental, ele traz uma categoria autônoma dentro da Constituição de 88. Apesar dele não estar explícito na Constituição de 88, né, esse dever fundamental
deve ser reconhecido como implicitamente previsto na Constituição, e ele é um elemento fomentador de outros princípios constitucionais, como o princípio da solidariedade, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia. Mas, além disso, né, de reconhecer o dever fundamental como uma categoria fundamental de pagar tributos, né, como uma categoria autônoma, a gente tem que sair um pouco também só dessa questão um pouco teoricista do dever fundamental e tentar encontrar nele elementos de ordem prática que vai fazer exatamente a criação desses limites aos planejamentos tributários. Eu entendo que existem 7 efeitos práticos do reconhecimento desse dever fundamental de pagar tributo. Eu trouxe só 6. Né? Os 3 primeiros, mais importantes, são os que estão no primeiro slide, que são conceber o dever fundamental de pagar tributo como um vetor hermenêutico estruturante da legislação tributária. O que isso quer dizer? Que quando o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores forem fazer qualquer legislação que toca tributação, deve ser reconhecido o dever fundamental de pagar tributo como um vetor hermenêutico fundamental para exercício dessa competência tributária. Segundo ponto, assumir o dever fundamental de pagar tributo como um divisor de águas entre os direitos fundamentais e os deveres fundamentais. Então, é isso que eu estou falando aqui, né, no que toca especificamente ao nosso tema. Né? O dever fundamental hoje, de pagar tributo hoje, ele é um elemento, ele é um instrumento que limita o também direito constitucional à realização dos planejamentos tributários legítimos. Terceiro efeito prático do dever fundamental de pagar tributo é adotar como parâmetro de validade de controle de legalidade, e de constitucionalidade de norma tributária. Então, e isso o STF já tem feito, né? Alguns julgamentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal, quando debate controle de constitucionalidade de um determinado tributo, já em várias oportunidades, ele considerou o dever fundamental de pagar tributo como um vetor importante para o controle de legalidade daquela norma tributária. Quarto efeito prático, reconhecer como fundamento constitucional de mecanismo de fiscalização. A gente fala que esse efeito prático é o efeito prático instrumental, ou seja, a partir do momento que você reconhece a praticidade do dever fundamental de pagar tributo, você alimenta, você atribui, você ferramenta as fiscalizações dos instrumentos necessários para o exercício de fiscalização. Então, a gente está falando que a gente pode utilizar como fundamento o dever fundamental de pagar tributo para ampliar ou aumentar os poderes de investigação e fiscalização das autoridades administrativas. Quinto efeito prático do dever fundamental de pagar tributo é a judicialização, né? Ou seja, o dever fundamental de pagar tributo pode ser um instrumento, um argumento de você poder levar à judicialização. Então, um exemplo prático aqui. Existe uma determinada norma que cria um benefício fiscal para uma determinada categoria, A, B ou C, e você pode, por meio das ações judiciais adequadas, né, ação civil pública ou ação popular, você ter como fundamento da ação a ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma tributária, baseando-se no dever fundamental de pagar tributo. E a sexta, que é a aproximação dos estudos das receitas com as despesas públicas com o escopo de controle social e democrático das atividades do Estado. Pode passar. Pois bem, como a gente já falei um pouquinho aqui, falei primeiro do dever fundamental de pagar tributo, mas a gente também, já comentei sobre isso, a gente tem também um direito fundamental do contribuinte dele realizar seus planejamentos tributários. Né? Não há nenhuma ilegalidade do contribuinte poder se valer de meios legítimos para realizar suas operações e, com isso, obter um ganho tributário. O problema é quando isso é extrapolado. Né? Então, quando há um rompimento da legalidade desses planejamentos tributários, que é o que a gente tem que debater de forma mais técnica e adequada. Por quê? Hoje, o Código Tributário Nacional, dentro da linha da ilegalidade, ela trabalha com duas situações que elas não podem se confundir. Uma primeira é quando o contribuinte ele age com dolo, fraude, simulação e sonegação.
E aí o enfrentamento desse planejamento tributário realizado pelo contribuinte, ele é tipificado lá no artigo 149.7 do CTN. E aí, nesses casos, aquele planejamento tributário ele é considerado ilegal e, consequentemente, o benefício tributário obtido pela empresa pode ser objeto de autuação, de lançamento, inclusive com repercussões que podem ter natureza criminal. Agora, a grande dificuldade que nós temos, e é aqui que é o objeto central da minha apresentação, não se trata do artigo 149, trata do artigo 116, parágrafo único, que é um parágrafo que foi criado em 2001, ou seja, já tem lá seus 20 anos, e foi, ano passado, discutido a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, num julgamento muito raso, muito superficial, reconheceu a constitucionalidade do artigo 116, parágrafo único, mas a decisão do STF não respondeu nenhum dos problemas que envolve a tal da norma geral antielusiva. E o que é essa norma geral antielusiva? Também aqui tem uma série de polêmicas do que vem a ser isso, mas, no meu entendimento, a norma geral antielusiva, que é essa que é baseada no artigo 116, parágrafo único, é quando o contribuinte ele realiza um planejamento tributário, ele atinge seu objetivo, que é reduzir a carga tributária por meio desse planejamento tributário, mas ele faz isso realizando uma fraude à lei. Então, a fraude à lei, ela seria um gênero do qual são espécies o abuso de forma ou a ausência de propósito negocial. Então, é exatamente essa conduta elusiva que ela é trazida pelo artigo 116, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional, mas não respondeu praticamente mais nada em relação a isso, a essa figura da elusão tributária. Só para vocês terem ideia, um dos julgamentos do STF, que particularmente eu acho absolutamente equivocado nesse particular, é que entendeu que essa desconstituição do planejamento tributário, quando ele é feito com base na ilusão, ele fica sob reserva de jurisdição. O que quer dizer? E não poderia a autoridade administrativa desfazer aquele planejamento tributário. E isso seria só feito pelo judiciário. Nossa ideia é justamente o contrário, né? Se cabe aos auditores fiscais a verificação do ato administrativo de lançamento, seria muito mais adequado que isso fosse feito pela autoridade administrativa do que pela autoridade judicial. Mais perto? Tá. Um dos pontos também importantes quando a gente trata da elusão fiscal é porque há um debate bastante antigo, que até hoje não foi definido, sobre a necessidade de sua regulamentação, né? O parágrafo único, ele trata de um procedimento especial para você poder desconstruir esses planejamentos tributários que foram baseados com essa fraude à lei, né? Abuso de forma ou ausência de propósito negocial, concedendo ao contribuinte uma possibilidade dele justificar, né, que não abusou das formas, que não fraudou a lei e que teve propósito extratributário naquele planejamento tributário que foi realizado. Eu trouxe aqui dois exemplos, um muito claro de evasão e um de elusão, dois casos agora de 2022 no Espírito Santo. O primeiro posso falar de forma mais aberta, porque isso já foi noticiado e tal, o segundo não. Mas um caso claríssimo de evasão. Recentemente, nós tivemos uma fiscalização na Secretaria da Fazenda, com repercussão junto ao Ministério Público, de uma fraude, aqui a fraude era claríssima, a sonegação era claríssima, no ramo de vinho do Espírito Santo. Como se concebia essa fraude? Empresas no Estado do Espírito Santo, elas se credenciavam como substituta tributária, né? Então o vinho é um produto que submete a ST, mas há a possibilidade de você se credenciar como substituta tributária. Então ela adquiria a mercadoria sem recolhimento do ICMS e ela simulava uma operação interestadual para outros estados da federação, né? Estados esses que também não havia substituição tributária de vinho. E ela fazia isso porque o Espírito Santo tem um benefício fiscal para as operações interestaduais. Minas também tem. E o que eles faziam? Eles simulavam uma venda para operação interestadual, quando, na verdade, essa mercadoria ficava dentro do Espírito Santo,
se criavam empresas laranjas, que a gente chama de empresa noteira, só para emitir documento fiscal, para que as mercadorias chegassem junto aos supermercados, distribuidoras de bebidas e tal, e, consequentemente, depois ao consumidor final. Então, a gente conseguiu identificar essa fraude. Aqui, caso claríssimo, fraude, artigo 149, nesse caso, inclusive, com repercussões criminais. O outro caso, agora é muito mais complexo, para vocês verem. O primeiro caso é de evasão, 149. Agora, isso aqui já fica um pouco mais cinzento se seria um caso de evasão ou um caso de elusão. A gente está tratando a situação seguinte: existe uma empresa, no caso essa aqui do meio, né, que eu estou me referindo, ela faz aquisição de insumo fora do Estado, então ela tem o direito de ter o crédito lá de 7% do ICMS na aquisição dessa mercadoria, e essa empresa, ela é beneficiária de um benefício lá nosso, que é o benefício tem dois benefícios, compete e o investe. O que na prática isso quer dizer? Que quando ela vende para o cliente final, ela vai recolher a tributação de forma regular. Só que o que algumas empresas faziam? Elas faziam a venda para uma outra indústria, que aí entraria um diferimento do ICMS, não havia recolhimento do ICMS nessa operação. E depois, essa empresa vendia para o consumidor final. Só que, na verdade, qual é a discussão? Essa indústria que vendia para uma outra indústria nessa operação de baixa, ela vendia como se fosse um estabelecimento atacadista, ela não realizava efetivamente o ato de industrialização. E essa indústria de cá, essa amarelinha aqui, ela, em tese, poderia fazer aquisição diretamente do fornecedor. Então, qual é a discussão aqui? Essa empresa aí que está de azulzinho, ela existe uma razão, além da razão tributária, para ela gozar desses benefícios fiscais, dela existir numa relação como essa? Então, nesse caso, essas empresas elas foram autuadas, mas elas foram autuadas sob o mote do artigo 149, quando aqui já fica um pouco mais numa zona cinzenta. Então, gente, quais as conclusões aqui que a gente tem? Eu já até passei já um minutinho aqui da minha hora. A gente está discutindo internamente, até dentro da Secretaria da Fazenda, a necessidade bastante urgente da gente fazer uma regulamentação dessas normas gerais anti-elusivas, né? O ICMS ele é um imposto que a gente sabe que é extremamente complexo e ele acaba dando muita margem à possibilidade dos contribuintes fazerem planejamentos tributários. E se a gente não aumentar as ferramentas de poder fazer essa avaliação, considerando como vetor o dever fundamental de pagar tributo, a gente coloca ferimento até na questão de competitividade, né? Geralmente, os planejamentos tributários melhor elaborados são os contribuintes que têm maior condição financeira, melhores contratações de advogados, de contadores. Então, gente, é isso que eu queria rapidamente, o tema um pouco longo, mas tentei bem resumir. Agradecer novamente a oportunidade e me colocar à disposição. Obrigado. Obrigada, secretário. Eu gostaria agora, já imediatamente, passar a palavra para o secretário Luiz. Não, desculpa, Júlio. Boa tarde a todos, a todas. Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom participar de um evento na USP com o Concefaz. Prometo a todos, né, nessa tarde, que pela vivência acadêmica, uma palestra ela é boa ou ela é rápida. Então, eu vou optar pela segunda opção, tá? Vou dividir a minha tela aqui para que vocês tenham acesso à minha apresentação. Acredito que agora está na tela para vocês, ok? Sim, não está indo no modo apresentação. Agora está? Ainda não. Se não, eu sigo assim mesmo. Vamos lá para não extrapassar muito o meu tempo. Bom, meu tema é um pouco mais generalista do que o do Marcelo, né? Para mim, me importa muito as relações que existem dentro do Estado.
as relações dos entes federados com a União. Eu, particularmente, não gosto da expressão entes subnacionais, porque são os entes federados que formam a identidade nacional, e a relação, inclusive, jurídica que existe entre eles. Particularmente com formação na área do direito, eu acredito que nós temos um problema sério de formação no Brasil, que nós só reconhecemos a necessidade da lei e as suas obrigações, inclusive tributárias e fiscais, depois que ela é positivada. Nós perdemos o espaço da discussão e, portanto, acabamos agindo de forma reativa. Nesse contexto do federalismo fiscal, nós precisamos reconhecer que o mundo todo hoje passa por uma crise enorme. Essa crise ela foi agravada pela Covid-19 e isso causa uma erosão de todas as relações, sejam as relações dos estados soberanos entre si, e aí é muito difícil explicar por que uma guerra na Ucrânia causa o aumento do combustível no Brasil, mas essas relações são sempre presentes, e, por outro lado, também as relações entre os entes federados, aqui municípios, estados, o Distrito Federal e a própria União, e as relações jurídicas que elas geram entre si. Nisso, nós temos que fazer uma pergunta que ela é meramente retórica. O Brasil é um país marcado pela igualdade ou pela desigualdade? Ele é marcado juridicamente pela desigualdade, tal qual todos os países em desenvolvimento. Nós temos agravamentos sérios por causa dos índices de desigualdade que nós temos dentro do próprio país. E quando a gente fala do país, nós temos que lembrar que o Brasil tem uma dimensão continental. Então, por exemplo, eu estou aqui em Palmas nesse momento, chegou uma frente fria do Piauí e nós estamos apenas com 38 graus. Vocês que estão em São Paulo provavelmente estão com uma outra temperatura. E isso demonstra as regionalidades que a gente tem. Não é à toa que a Constituição coloca como objetivo central do Brasil diminuir as desigualdades regionais. Isso também fica muito evidente quando a gente faz uma comparação do tamanho da economia e a desigualdade social. Nós vamos perceber que, apesar de em 3 anos nós termos caído da 6ª posição para a 13ª por uma série de condições conjunturais, esse crescimento econômico ele não se realizou plenamente nas condições sociais. Então, ao mesmo tempo que nós somos uma grande economia, nós não conseguimos superar grandes desigualdades sociais. E essas desigualdades, elas vão necessitar de recursos para saúde, educação, segurança. Como diz o Marcelo, para quem está do lado de cá do balcão e a vida é um pouco mais selvagem, nós temos que entender que a atividade de fiscalização, as secretarias da Fazenda, elas agem como grandes financiadoras de políticas públicas. Então, quanto maior a desigualdade, maior será o necessário da qualidade do investimento público. E nisso nós chegamos aí a uma raiz do problema, que é o chamado federalismo e, por consequência, o federalismo fiscal. Eu, particularmente, fico muito preocupado quando eu ouço uma comparação Brasil-França, Brasil-Inglaterra ou Brasil-Suíça, tanto por causa da dimensão quanto por causa do histórico. O tamanho do país ele causa uma diversificação maior e, ao mesmo tempo, nós temos uma história muito menor, uma história, pelo menos, oficial. Então, se nós fizermos uma comparação com um país com uma dimensão aproximada à nossa e na mesma linha histórica, nós vamos ter uma comparação com os Estados Unidos da América. O primeiro país que deixou o confederalismo para o federalismo. E por que sucintamente eles fizeram isso? Que após a Guerra da Secessão, eles tiveram um problema, que nós não temos família real aqui. Como é que nós vamos ter que fazer? Vamos escolher um chefe a cada 4 ou 5 anos. E aí nasce tanto o federalismo, com uma limitação dos poderes da União, e também o regime presidencial. No Brasil, isso só vai acontecer na Primeira República, onde o nosso jurista Rui Barbosa vai pegar o modelo e adaptar para o Brasil. Como a maioria das adaptações, o plano cultural, o plano de fundo, a tela é muito diferente e os efeitos são absurdamente diferentes também. Qual a maior diferença? Nos Estados Unidos da América, até hoje, a força está localizada dos estados, dos condados, para a União.
No Brasil, como nós vínhamos de uma história de colônia, depois um império, primeiro eu tenho um núcleo central forte que, quando quer, distribui poderes para os entes federados. Eu digo quando quer, porque nós tivemos Constituição em 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, para muitos 1964, para o STF 1969 e 1988, fazendo um movimento de ondas entre abertura e fechamento, entre concentração de poderes na União e desconcentração desses poderes. Problema que daqui a pouco nós vamos ver qual é o reflexo geral disso. O maior reflexo, já que a gente está falando aqui de federalismo fiscal, uma concentração de renda muito grande no âmbito da União. Então, quando a gente está falando de financiamento de saúde, educação, lazer, segurança e todos os direitos fundamentais que ocorrem lá no município, nós estamos falando também de uma presença da União do seu financiamento. Então, esse gráfico do ano de 2021, ele faz uma aproximação das rendas. União, 58%, Estados-membros, 24%, e municípios, 18%. Não se torna autoevidente que há um desequilíbrio no nosso federalismo, uma vez que há uma concentração de recursos, portanto, de tomada de decisões, num ente central. E esse ente central, muitas vezes, tem uma distância geográfica enorme e uma diferença social também muito grande para o resto do país. Teoricamente, como é que isso pode ser demonstrado? E aí aqui só uma indicação duas indicações de leitura. No livro Democracia na América, um francês chamado Alex de Tocqueville veio visitar os Estados Unidos e fica impressionado como a democracia surge da base para a pirâmide. E isso, ainda hoje, numa leitura mais atual, Robert Dahl vai chamar, ao invés de democracia, poliarquia. Por quê? Porque eu formo grupos que têm interesses e eles vão formar a democracia. No Brasil, nós temos um outro livro também seminal, muito importante, que é o Coronelismo, Enxada e Voto, que vai demonstrar como a evolução da democracia no Brasil ela foi, no mínimo, mais tortuosa, onde eu tenho uma presença de uma figura central, seja nas pequenas localidades, seja no plano nacional. O que isso traz de problema? É que, quando a gente fala de federação, federalismo fiscal, nós estamos falando de um pacto, o chamado Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele cria a obrigação de que cada ente federado cultive a sua própria competência. Enquanto nós temos artigos famosos da Constituição, como o artigo 5º, nós temos artigos necessários, que é a distribuição de competência. O que cabe ao município fazer, o que cabe aos Estados-membros fazer e o que caberia à União fazer, seja no plano da proteção dos direitos, seja no plano da efetivação dos deveres fiscais, uma vez que são eles que financiam as políticas públicas. Toda vez que um município, um Estado ou a União ataca a sua competência, ela está atacando o Pacto Federativo. De forma comum, nós podemos falar que é uma violação à regra do jogo que está sendo jogado. E essa discussão de quais regras serão aplicáveis, elas sempre trazem problemas, porque elas sempre vão gerar consequências. Maior condição disso, que quando a gente muda a regra do jogo, nós continuamos numa perspectiva nacional de ruptura. Toda vez que a situação fica polarizada, toda vez que a situação fica socialmente muito difícil no Brasil, nós rompemos com o Pacto Federativo. Isso quer dizer, quando a gente olha para a federação, quando a gente olha para a regra do jogo, a tendência é de que ela não dure. Se ela não dura, nós não temos segurança jurídica. Se nós não temos segurança jurídica, nós não conseguimos fazer previsibilidade. E sem previsibilidade, nós não conseguimos atrair investimentos. Sem atrair investimentos, nós não conseguimos cumprir os ideais de políticas públicas. E o problema atual do federalismo? O chamado, e aqui eu peço desculpas, né, as minhas raízes são interioranas, a chamada cortesia com chapéu alheio. É quando eu quero, Estado ou eu, ente federado, resolver um problema com o direito do outro. E aqui eu trago dois recursos extraordinários que foram julgados no STF, em que um ente federado, no primeiro caso, o município, abriria mão de receitas do Estado, e o STF declara inconstitucional.
No segundo, é um Estado que abre mão de receitas que caberia ao município, especificamente o ICMS, e também é declarado inconstitucional. Então, isso nos mostra que a jurisprudência do STF ela tende a reconhecer que um ente federado deve manter a sua competência tributária e não invadir a competência de outro ente. Por que isso é muito importante para nós nesse momento? Porque há uma discussão muito grande da perda de receitas dos estados, dos entes federados, em um ataque direto à ideia do federalismo cooperativo, do federalismo fiscal. Aqui eu apresento para vocês a tabela de previsão de perdas do Concefaz. Qual a ideia central nisso? É que, para resolver um problema nacional, foi utilizada uma solução que ataca diretamente a base tributária dos estados. Ah, mas o Estado está com uma boa arrecadação. Será que ele está com uma boa arrecadação para resolver problemas como saúde, educação, segurança, reconhecimento de direitos de servidores públicos? E aqui uma reflexão que eu acho que tem que ser feita. Nós discutíamos até ali o ano 2018, na academia, se nós queríamos um modelo de Estado liberal ou se nós optávamos por um modelo de Estado social, e veio a pandemia e a gente está vivendo sobre o paradigma do chamado Estado necessário. Onde é que eu preciso da atuação da União? Onde é que eu preciso da atuação dos estados? Só aqui no estado do Tocantins, durante a pandemia, tivemos a evasão de 20 mil estudantes. Quais serão os recursos necessários para que eu faça a atração desses estudantes? Qual o custo de que essa geração não consiga atingir empregos? Qual que é o custo para o desenvolvimento do país? Então, a ideia do federalismo fiscal é a ideia de um federalismo de cooperação, em que cada ente federado atue dentro da sua esfera de competência, sem atingir, sem afligir aos outros entes federados. E aí eu deixo, finalmente, como uma reflexão, será que a gente resolve um problema criando outros? Dessa forma, encerro a minha apresentação agradecendo a todos os membros da mesa e, oportunamente, o público que está presente. Muito obrigada, secretário. É só uma correção, né? A conjunção foi incorreta, é uma palestra curta e muito boa. Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, agora ao secretário Luiz. Boa tarde a todos. Antes, eu queria cumprimentar aí os meus colegas de mesa, né, o Júlio, o Marcelo. Queria cumprimentar especialmente a professora Patrícia Varela e a Célia, né, que também trabalha aqui no GEFIM, no estado de Minas Gerais. Eu vou falar hoje sobre o regime de recuperação fiscal. Eu preparei uma apresentação que eu vou publicar agora. Tá? A minha palestra vai tratar do ajuste fiscal no estado de Minas e a recuperação fiscal no contexto legal nacional. Eu vou começar tratando da origem do regime de recuperação fiscal. Ele foi criado, né, em 2017 para fornecer um marco legal para a recuperação fiscal financeira de estados que estariam em situação absolutamente de descontrole das suas finanças. Na época, o estado que representava esse paradigma era o estado do Rio de Janeiro, né? E eu tenho que fazer menção, eu estava lá nessa época, né? E realmente lá é que surgiu a necessidade da criação desse marco legal. Naquela época, lá em 2016, 2017, no estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Tivemos aí uma crise financeira grave, que reduziu os preços de uma receita muito importante para o Estado, que eram os royalties de petróleo, que, junto com a crise fiscal advinda de um descompasso entre receita e despesas, levou o Estado do Rio de Janeiro a ter esse comportamento
em termos de saldo do seu caixa do Tesouro. Se percebe aqui de 2015 a 2018, o saldo do caixa do Tesouro ele chegou a praticamente zero durante 11 meses. Como aconteceu isso? Foi uma tempestade perfeita, em que nós tivemos uma grave perda de receita, um descompasso grande entre receita e despesa, aí eu me refiro especificamente às curvas de crescimento, né? A despesa estava numa curva de aceleração, enquanto as receitas estavam numa curva de desaceleração cadente, o que fez com que o Estado parasse de fazer efetivamente as suas transferências de pagamento de dívida com a União. O que aconteceu? Página seguinte, né, a União passou a fazer arrestos nas contas do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. Aqui eu mostro um gráfico muito interessante que mostra de janeiro de 2016 até cerca de junho de 2017 o total em milhões, né, dos arrestos que aconteceram mês a mês dentro do Estado do Rio de Janeiro. Esses arrestos aconteciam diretamente nas contas do Estado e eles é que resultaram, em conjunto, evidentemente, com o perfil de receita e despesa, nesse momento aqui muito especial, em que nós ficamos aqui 11 meses praticamente sem acesso à conta única do Estado do Rio. Tá? O que representou isso? Isso representou um completo desarranjo de um grande Estado da federação, que ali tinha as suas obrigações de saúde, segurança, educação, que são as básicas, sem falar todas as outras estruturas de despesa do Estado, e gerou, num primeiro momento, a redução dos serviços e também o atraso no pagamento da folha. Aqui eu trago alguns recortes de jornal da época, né? Nós tivemos aqui categorias que ficaram 3 meses sem receber salário, nós tivemos aqui cavalo, gás lacrimogênio na rua. Foi assim, um momento completamente único para o federalismo e para a história do Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, no âmbito de todo esse desarranjo fiscal financeiro, foi criado a Lei Complementar 159, né, que efetivamente colocou as bases do marco legal do regime de recuperação fiscal. E pressupunha basicamente o quê? Condições de entrada. Essas condições são fundamentais para que efetivamente esse regime ele seja aplicado somente naqueles estados que realmente possuem necessidade, porque ele traz situações de afastamento de certas penalidades da LRF, permite contratação de operações de crédito, mesmo quando você não tem condições para tanto. Então, era um regime de absoluta exceção. Então, condições de entrada são fundamentais. Previa a suspensão do pagamento da dívida com a União durante um certo tempo e um posterior crescimento gradual dessa obrigação com a União, de maneira que esse crescimento se adequasse a todo o planejamento de recuperação fiscal financeira daquele Estado, inclusive permitindo novas operações de crédito exatamente para trazer uma injeção de liquidez nesse primeiro momento para permitir, como, por exemplo, colocar em dia as folhas de pagamento do ente, do Estado. A principal ferramenta do regime, em termos de impacto no seu fluxo de caixa, é a contenção do principal item de despesa de qualquer Estado, que é a folha de pagamento. Então, o regime de recuperação ele cria limites para a criação de nova despesa. Ele não limita o crescimento vegetativo, tá? Mas ele limita, sim, a criação de novas rubricas, aumentos fora dos aumentos que não estejam previstos dentro do plano, dentro da planilha do regime de recuperação, e tem ali uma clara orientação de estímulo ao crescimento das receitas. Como eu comentei, lá em 2017 foi criada a Lei Complementar 159, que setou as bases desse regime,
E tivemos mais duas leis complementares que, na realidade, elas apenas alteraram, modernizaram e aperfeiçoaram esse regime, que foi a Lei Complementar 178 em 2021 e a 181 também em 2021. Eu queria agora tratar um pouco, especificamente, das condições de entrada do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, ele, há algum tempo, tem tido déficits orçamentários seguidos, na última década, e isso trouxe uma situação fiscal das mais graves entre todos os entes da federação. Eu diria até mais grave que o próprio Estado do Rio de Janeiro, lá naquela época. E temos condições de entrada, quer dizer, se percebe hoje que o Estado de Minas Gerais está tem as condições de entrada do regime? Sim, são 3 as condições. É uma condição da dívida consolidada está maior do que a receita corrente líquida. Temos um outro índice que trata das despesas correntes, que aí se preocupa exatamente com o fluxo de caixa do ente, né? E então nós temos aí uma despesa de pessoal, uma relação despesa de pessoal RCL tem que ser maior do que 60%. O Estado de Minas Gerais está dentro dessa qualificação. E uma outra limitação que também ligada à liquidez, ao fluxo de caixa do Estado, que são as obrigações financeiras comparadas com a disponibilidade de caixa bruto. Essas condições são atendidas pelo Estado de Minas Gerais, e eu vou trazer aqui um perfil histórico de alguns indicadores que mostram exatamente como o Estado de Minas Gerais está em termos de situação fiscal financeira. No primeiro momento, eu queria trazer os impactos da adesão ou não adesão ao regime de recuperação fiscal. Notícia de jornal, o Estado de Minas Gerais, vou tratar desse tema mais à frente, ele tem liminares, né, junto ao STF, que suspenderam o pagamento da dívida com a União. Então, muito bem. Então, se criou esse momento de liquidez, né, de suspensão do pagamento da dívida, de maneira que o Estado pudesse organizar as suas finanças, fora ainda do regime de recuperação fiscal, que havia sido mandado como lei para a Assembleia Legislativa lá do Estado de Minas. Então, as opções do Estado seriam a adesão ao artigo 23, né, do regime de recuperação, ou a simples adesão ao regime de recuperação, né, que vamos tratar mais à frente. A diferença entre essas duas vertentes é alguma coisa da ordem de 30 bilhões de reais. Ou seja, se o Estado não conseguisse aderir ao regime de recuperação fiscal, restaria adesão ao artigo 23 do regime, que aí nós gastaríamos 30 milhões a mais de recursos do Estado e, além do mais, entraríamos numa curva de pagamento da dívida com a União que começaria logo agora em 2022, da ordem de 4 bilhões, e no ano que vem, praticamente o pagamento cheio das despesas de serviço e amortização da dívida do Estado com a União. Então, as opções que o Estado tem e tinha até recentemente eram simplesmente essas duas, ou adesão ao artigo 23, ou do regime, ou ao próprio regime, evidentemente com grande benefício para a adoção do regime em termos de impacto. Um outro fato interessante observar é a comparação entre receita e despesa empenhada, que mostra que o resultado fiscal do Estado de Minas Gerais era, obviamente, negativo. Percebemos aqui que, a partir de 2013, né, a receita arrecadada foi sempre menor que a despesa empenhada, gerando déficits orçamentários aí seguidos, que né, são observados aí até o ano de 2019, né, com maior 18 e 19 com maior impacto, e aí com uma redução na medida que o governo do Estado de Minas começou a implementar medidas de controle de despesa e aumento de receita. Aqui nós temos um gráfico que mostra o resultado primário, e aqui observamos algo muito interessante, né, que Minas gera resultado primário. Ou seja, é uma boa notícia,
o que acontece é que não tem recurso suficiente para amortização e pagamento do serviço da dívida. Então, o que realmente precisamos o que o Estado de Minas precisa fazer é a adesão ao regime que ele foi criado, como para o Rio de Janeiro, para estados que tinham altas despesas do pagamento e amortização da dívida com a União, né, especificamente, e esse é exatamente o caso de Minas Gerais. Ou seja, temos uma boa operação com o resultado primário sendo criado aí através dos anos, mas, ao mesmo tempo, uma dívida muito alta que fazia com que o resultado nominal fosse efetivamente negativo ano após ano. Um outro fato interessante, né? Aí já observando as despesas com o pessoal, mesmo sem atender ao regime de recuperação fiscal, sem a adesão ao regime de recuperação fiscal, o Estado de Minas começou, a partir de 2018, já a reduzir o seu índice de pessoal em relação à RCL. Isso aqui é uma clara operação, né, que o Estado fez de maneira consciente para, né, enquanto não aderisse ao regime, para colocar as suas finanças em ordem. Adicionalmente, né, os restos a pagar também foram controlados, né? O que não se controlou foi o pagamento, né, da dívida, né, do serviço da dívida, que se interrompeu com decisões liminares do STF. E outro índice muito importante são os índices constitucionais, que é o índice de educação e saúde, em que o governo conseguiu, nos últimos anos, né, manter atendidos tanto o índice de educação quanto o índice de saúde. Percebemos aqui acima de 25, o índice de educação, e acima aqui de 12 nos últimos anos para o índice de saúde. Outro fato importante, né, aí, né, não precisa ser matemático, é que o estoque de dívida aumentou, porque, obviamente, interrompemos o pagamento, né? Isso é mais que claro. Então, efetivamente, o estoque cresceu. Algo interessante, né? Na realidade, com o crescimento do estoque, também houve um crescimento do serviço da dívida com o ônus de inadimplência. Esse ônus de inadimplência ele tá quantificado aqui nessa parte bege aqui, cor de pele aqui do gráfico, e mostra que nós temos, caso não aderíssemos ao regime de recuperação ou ao artigo 23, nós já estaríamos somando custos de inadimplência de cerca de 10 bilhões de reais. Então, não tem muito o que pensar. Realmente, financeiramente, sobre qualquer aspecto, o único caminho possível é a adesão ao regime de recuperação. Adicionalmente, o governo, ainda, né, fora do regime, conseguiu fazer o saneamento de diversas dívidas que foram deixadas pelo último governo, que era, inclusive, a transferência da receita tributária para os municípios, que está aqui expresso como o acordo AMM. Quando chegamos aqui, tínhamos 7 bilhões de dívida com os municípios, que foram quitados, tínhamos outros 7 bilhões que estão num pagamento, numa curva de pagamento relativa a transferências de saúde, e ainda 7 bilhões sendo com dívidas para o TJ em termos de depósitos judiciais que foram utilizados pelo governo passado para ajudar nas finanças, que estão agora sendo devolvidos dentro de um acordo com o Tribunal de Justiça. Adicionalmente, né, como comentei, contenção de folha e recuperação dos índices constitucionais. Eu queria aqui concluir especificamente trazendo alguns ensinamentos, né, que nós observamos aí para o Estado nesses últimos anos, para o Estado de Minas Gerais, né? Recentemente, né, conseguimos uma liminar para conseguir aderir ao regime de recuperação fiscal, uma vez que, por omissão, a Assembleia Legislativa não votou o projeto de lei que autorizava essa adesão. O Estado de Minas não tinha solução, a não ser entrar com essa ação no STF, que foi concedida. Então, Minas hoje aderiu ao regime de recuperação fiscal e, assim, já está se preparando para, nos próximos meses, aprovar um fluxo, né, de saneamento da sua situação fiscal financeira que deve durar aí os próximos 9 anos. O que tem que ficar claro, né, para todos é que não existe um plano B para o Estado de Minas Gerais. Nós só temos esse plano A,
que é o regime de recuperação fiscal, e que é o que existe em termos de marco regulatório para entes superendividados e com grave inconsistência, né, fiscal financeira. Realmente muito se ouve, né, principalmente nos sindicatos, sobre opções que poderiam existir, e assim, é muito claro que não há, né? Isso é o que existe e é isso que o Estado tem que perseguir no âmbito da procura do objetivo de ter uma saúde fiscal financeira que possa manter os serviços para a sociedade nos próximos anos. O regime de recuperação já é uma realidade para o Estado do Rio de Janeiro, para o Estado de Minas, para Goiás e para o Rio Grande do Sul, né? E efetivamente tem funcionado, como podemos observar aí no histórico para o Estado do Rio de Janeiro. Para o Estado de Minas Gerais, o regime traz algumas medidas obrigatórias, né? Várias que já foram feitas, difíceis, né? Como a reforma da Previdência, criação da Previdência Complementar, conta do Tesouro Unificado, porém, algumas outras exigências ainda estão ali, dependendo de aprovação de lei, né, na Assembleia Legislativa, como a própria adesão, que foi concedida por liminar, a autorização de leilão reverso do restos a pagar, redução dos incentivos fiscais, medidas de controle e contenção da folha de pessoal e, principalmente, tá, a desestatização, que no caso de Minas será da Codemig, apenas para gerar fluxo de caixa suficiente para fazer aí o saneamento das finanças para os próximos 9 anos. Basicamente isso, espero não ter ultrapassado meu tempo, muito meu tempo. Estou aqui à disposição para perguntas. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Vou passar agora a palavra para a professora Célia. Boa tarde a todos. Obrigada, Patrícia. Tá bom? Estão ouvindo? Tá claro? Obrigada pelo convite, por estar aqui, pela oportunidade que nós, que somos, né, os administradores públicos, compartilhar com a academia como é que nós estamos trabalhando, né, como é que estão sendo feitas as decisões em relação de políticas públicas. Nesse sentido, nós trouxemos aí o secretário Altoé, que mostra a necessidade de regulamentar, né, um artigo da CTN, trazendo uma clareza, uma simplificação maior, principalmente no que diz respeito à desconsideração do planejamento tributário abusivo. O secretário Júlio, reabrindo a discussão sobre o federalismo fiscal, sobre o federalismo no Brasil, sobre o pacto federativo, tão atacado recentemente, nós sabemos disso, e o quanto é importante reabrirmos essa discussão, né, e termos ideias que possam aí clarear qual o caminho a ser seguido. E agora o secretário Luiz, mostrando o caminho adotado pelo Estado de Minas Gerais, também já em curso em outros estados, como Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, buscando aí o equilíbrio das finanças, né, e a sustentabilidade fiscal no longo prazo. Então, são discussões importantes, não só para a academia, né, para pesquisas que precisam ser feitas, como também, né, para nós, na administração pública, podermos encontrar, né, caminhos e ideias novas a serem seguidas. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar se há alguma pergunta aqui na plateia a ser feita pelos secretários, e depois eu teria 2 perguntas rapidinho. Maiara, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Agradeço pelas apresentações, foram excelentes. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, né, que já que a gente está com 3 secretários de fazendas de estados distintos, e perguntar um pouco sobre a contabilidade nas 3 secretarias, se fosse possível, em decorrência do tempo, tá? E o que eu gostaria de direcionar um pouco minha pergunta. Na contabilidade, né, aplicada ao setor público, a gente está num processo de mudanças muito significativas, né, ali de adoção, né, de normas internacionais, de mudança na forma, né, de registro das transações, e tudo isso visando uma melhoria na qualidade da informação contábil. A minha primeira pergunta, né, seria quais são as ações
né, que os contadores, como que está sendo o apoio, né, das secretarias para a contabilidade nesse processo, como o papel do contador é visto, né, nesse processo de transformação da contabilidade. E a segunda, né, seria na questão de como as informações contábeis elas estão sendo utilizadas, né, essas novas informações, se elas estão sendo utilizadas, ou qual que é o processo ainda que falta ainda, né, para avançar, para que isso seja de fato, que essas informações sejam utilizadas, tá? Então, se possível, gostaria de ouvi-los. Secretários, vamos fazer rapidamente mais 2 perguntinhas, e aí os senhores respondem, 1 minuto para cada um responder. São perguntas fáceis, que nem essa que a Maiara acabou de fazer. Secretário Luiz, né, considerando que existe todo um planejamento prévio, árduo, para adesão ao regime de recuperação fiscal, em que medida as legislações publicadas sobre a redução, né, de alíquotas do ICMS podem impactar esse processo no estado de Minas Gerais e em outros estados? Secretário Júlio, seria a mesma pergunta, já que o senhor reabre a discussão neste painel falando sobre federalismo fiscal. Quais são os caminhos a seguir na busca da revisão desse pacto federativo, no fortalecimento do federalismo fiscal, de forma que as decisões que são tomadas pela administração pública e acabam se virando que as nossas políticas públicas sejam capazes de reduzir a desigualdade social? Muito obrigado. O secretário Marcelo saiu porque ele tinha um voo agora, pediu desculpas. Com a palavra, os secretários. Por favor, Júlio. Acho que você está mudo. Está mudo, secretário Júlio. Pronto. 2 perguntas muito interessantes, parabéns. Na primeira, nós estamos muito felizes aqui no Tocantins, nós recebemos uma premiação do índice de confiabilidade das informações. O Tocantins, apesar de ser o estado mais novo da federação, ficou em primeiro lugar. Então, particularmente, a gestão entende que ela precisa valorizar os contadores, precisamos, inclusive, pensar em formas de carreiras específicas nesse sentido. E, dentro da pergunta, é fundamental para a tomada de decisão. Particularmente, eu entendo que a administração pública ela tem que aplicar mais as técnicas de governança pública, inclusive por ser um direito do cidadão. Então, as informações contábeis elas não podem ser vistas como um fim, mas sim como um meio para que sejam tomadas decisões e sejam feitos ajustes em todas as funções da gestão pública, maiormente na Secretaria da Fazenda. A segunda pergunta do federalismo fiscal. Bom, um ataque ao federalismo é um ataque a cada um dos cidadãos. Um ataque ao federalismo fiscal é um ataque às condições para que sejam exercidas as competências de saúde, educação, segurança, lazer e etc. O impacto, ele passa a ser um impacto direto, principalmente estados do Norte e Nordeste, que são estados que ainda precisam se desenvolver mais. Eles têm uma base tributária muito fixada em combustível, energia e telecomunicações. Quando você faz um ataque a ela na proporção que foi feita pela União, você cria uma possibilidade de desarranjo fiscal. Vejamos aqui, e aqui não de forma pejorativa, porque hoje eu descobri, temos 2 colegas de Minas Gerais, um a trabalho, né, e mais uma na mesa, que o estado de Minas Gerais é um estado centenário, é um estado de uma economia diversificada, e por uma série de questões históricas, que não cabe a mim aqui pontuar nenhuma delas, e nem emitindo nenhum juízo de valor, ele chega a uma situação de déficit. Imagine economias muito menores, o Tocantins significa 0,48% da arrecadação nacional. Então, o ataque ao Pacto Federativo, seja implementando obrigações ou retirando condições de implementação de políticas públicas, é um ataque direto ao cidadão. Muitas vezes, a Secretaria da Fazenda ela é uma secretaria estigmatizada porque ela teria que gerar superávit. Eu, particularmente, não comungo com essa ideia. Para mim, responsabilidade fiscal é saber gastar bem, é cumprir aquilo que está na Constituição, é fomentar cadeias produtivas. Mas como é que você faz isso se no meio do jogo você muda a regra? Se era 0-0 quando começou cada ano,
e aí nem seria 0-0, porque todos os nossos orçamentos eles começam com déficit, mas a gente muda o jogo para -2. Isso é um problema muito sério, porque é um problema de mudança da contabilidade, inclusive da responsabilidade de quem assina, é um problema para a gestão que vai conviver com uma nova regra no meio do jogo, e principalmente é um problema para o cidadão, que em um determinado momento vai ter que ser feita uma escolha que, como o Luiz colocou, é uma escolha cruel. O direito chama isso de escolha trágica, que é, e agora, é saúde ou educação? Isso é um problema. Isso é um problema a ser resolvido, tá? Então, eu acho que a senhora foi muito feliz quando fala assim, eu não tenho a intenção de esgotar essa decisão, mas sim de colocar ela na cabeça aqui da mesa de quem está nos ouvindo. Uma agressão ao Pacto Federativo é uma agressão aos entes nacionais, mas, sobretudo, ao cidadão. Não sei se respondi, mas seria por aí a minha resposta. Obrigada, secretário. Respondeu sim, secretário Luiz. Assim, obrigado, Célia. Bom, primeiro, a pergunta sobre a importância, né, das estatísticas contábeis, fundamental, né? Aqui no estado de Minas Gerais, nós estamos finalizando, né, depois de anos de alteração e modificação, a implantação de um novo sistema contábil, com muito mais riqueza de detalhes, que vai poder expressar e trazer profundidade e densidade e segurança, né, para a análise das estatísticas contábeis para a tomada de decisão do Estado. Não preciso dizer, né, o regime de recuperação ele depende das informações contábeis, não só atuais, mas também da sua projeção adequada para os próximos 9 anos. Então, nós somos, sim, dependentes e usuários de uma estatística contábil detalhada e tecnicamente adequada aos últimos desenvolvimentos, aí, até que foi comentado aí pela professora Valéria, né? E de verdade, foram fundamentais lá na época do Estado do Rio de Janeiro e estão sendo fundamentais agora também, né? Assim, o nosso comprometimento com as estatísticas contábeis ele é absoluto, considerando que a gente está fazendo uma migração de toda a contabilidade aqui do Estado de Minas Gerais no ano de 22, com implantação e deploy no ano de 2023. Obrigada, secretário Luiz. Então, já partindo, tem mais alguma pergunta? Acho que nós não temos mais tempo para pergunta, não temos, né, Patrícia? Então, eu gostaria de agradecer à FEA USP pelo convite, né, a presença dos secretários aqui conosco, né, compartilhando as suas experiências, agradecer à FEA na pessoa da professora Patrícia, por estarmos aqui compartilhando, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa audiência, tanto presencialmente como online, nós tivemos aqui quase 91 pessoas conectadas, isso é importante, demonstra que há um interesse, sim, na melhora, nos procedimentos, né, da gestão pública como um todo. Então, muito obrigada e uma excelente tarde para todos. Obrigado, um abraço. Obrigado.